Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Você acompanha, confere com a gente segunda a sexta, sempre as participações de personalidades da nossa região metropolitana e do país também, passando aqui pelas bancadas do programa, debatendo, discutindo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, os temas importantes do dia a dia aqui da pauta regional e os assuntos também ligados ao país. Lembrando sempre que nós temos uma reprise às 20 horas, às 8 da noite e às 22 horas o painel regional, também com entrevistas e discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil também. De novo conosco e com muito prazer recebendo aqui, voltando ao nosso painel debates, o sempre deputado federal Gastone Rigg, participando mais uma vez e abrilhantando o painel debates. Tudo bem, Gastone? É um prazer mesmo revê-lo. O prazer é todo meu estar de novo aqui e cumprimentar não só você, como o nosso público, que, ao que eu sei, tem batido recordes de audiência nesse horário. Muito bem, a gente agradece ao nosso público e, claro, a toda a produção e toda a equipe do painel Debates e, claro, os nossos companheiros que, com a gente aqui, fazem o programa diariamente, como o nosso Manuel Rogério, mais uma vez participando conosco aqui do painel Debates. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores e boa tarde especial ao eminente doutor Gastone, não sempre deputado, mas um deputado vitalício, um grande nome da nossa cidade. É uma grande honra, satisfação ter o senhor de volta aqui para esse painel em debates. Muito bem, lembrando sempre que o painel Debates pode ser acompanhado por você em tempo real, né? Você acessa o site aqui da nossa TV Santa Cecília, o Santa Portal, clica lá no ícone painel regional e acompanha, não é, em tempo real, online, o que a gente está discutindo, que a gente está colocando em debates nesta edição do programa. O programa encerrado, ele fica à sua disposição também, disponibilizado no YouTube. Você acessa lá no YouTube, revê os melhores momentos ou revê o programa inteiro, como você achar mais interessante. E compartilha com a gente também, a gente fica muito satisfeito, né, de receber você pelas redes sociais, pelo facebook.com/painel regional, facebook.com/painel regional. E lembrando mais uma vez, sempre o 30 17 91 10, nosso telefone, à sua disposição. Você liga e participa com a gente aqui. Na abertura do painel Debates, mais uma vez, a gente destaca aqui os parceiros do dia a dia aqui, não é, na cidade, na região metropolitana. Manchete do Diário do Litoral, completando 15 anos de existência aqui na Baixada na próxima terça-feira. Aqui a manchete de hoje: Prefeitura de Cubatão deverá contratar médicos em janeiro, não é? E, coincidentemente, ao lado dessa manchete vem a figura da presidente Dilma Rousseff. Mas, completando aqui a manchete, projeto de lei que regulamenta o concurso público para a contratação dos profissionais de saúde foi aprovado na Câmara Municipal cubatense. Eu passo aqui um exemplar ao nosso Gastone Rigg e, na sequência, ao nosso Manuel Rogério também, não é? E do mesmo grupo de comunicação do DR, do Diário do Litoral, o jornal Gazeta de São Paulo, que circula em mais de 250 municípios pelo interior do estado e pelo nosso Vale do Ribeira também, tem esta manchete nesta edição de sexta-feira: Estado terá aula de inglês para alunos de 6 a 9 anos. Eu fico surpreso, realmente surpreso com essa manchete, porque eu pensei que as aulas de inglês para essa molecada já existissem, né? No entanto, nunca é tarde, né? O projeto piloto começa a partir deste mês para 1.500 crianças de 6 a 9 anos das escolas de ensino fundamental do Estado. A Secretaria Estadual da Educação deve ampliar o programa em 2014. Passo também um exemplar do Gazeta de São Paulo ao Gastone e do Gastone ao nosso Manuel Rogério, né? Bom, informações, notícias sempre importantes, né? Eu queria só começar o programa destacando aí mais uma vez o que a gente discute, que a gente debate muito aqui no painel Debates, no painel regional também, a questão da violência, da sensação de violência, né, porque passa o município, passa o habitante aqui do estado, do país de maneira geral, né, com esse crime lamentável, esse assassinato lamentável do policial militar Fernando Barbosa da Silva, que teve seu corpo sepultado ontem aqui na cidade de Santos, policial de 27 anos de idade, foi alvejado lá no caminho da divisa, no Castelo, ele que estava acompanhado lá, compunha o grupo da Rocan, né? Rotas ostensivas que tem o auxílio, o amparo das motos, dos motociclistas da PM, né? E um dos locais ali, dos cruzamentos ali do local daquela região da cidade, acabou sendo alvejado, tomou um tiro na cabeça, foi atendido rapidamente, mas não foi possível
salvar a vida de mais esse policial militar, né? E isso acaba, pelo menos na minha opinião, né, Gastone e Rogério, colaborando ainda mais para esse sentimento de insegurança que está espalhado aí por toda a região, pelo estado, pelo país, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Nós vivemos no momento uma encruzilhada muito difícil e muito séria. Nós, como um país latino-americano, de origens portuguesas, somos muito sentimentais. E a emocionalidade, e principalmente o bacharel, que é a fornada constante cultural desse tipo de povo, gerou para nós princípios éticos, princípios morais, de muita frouxidão, a tal ponto que nós temos como pena máxima para qualquer criminoso, para qualquer crime, 30 anos de reclusão. Não é possível ter pena maior do que de 30 anos. Nós só encontramos paralelo a isto em alguns dos países mais avançados do mundo, tipo Noruega, Suécia, que evidentemente conhecem um ínfimo índice de criminalidade, dada a evolução cultural, educacional do povo. Nós precisamos nos conscientizar que somos uma nação em desenvolvimento e muito pobre educacionalmente, muito pobre culturalmente, e que vamos enfrentar essa fase do choque entre o avanço tecnológico e o avanço dos países do primeiro mundo e a barbárie e a miséria da pobreza que aqui se concentra em larga escala. Isso provoca um choque social, choque moral, e deflagra uma autêntica guerra, porque essas classes menos abastadas tenderão para a criminalidade porque não têm caminhos para a sua educação, sua formação, para ter empregos consentâneos. Ora, se há uma guerra, não podemos continuar sendo vestais, um país tolerante com os seus criminosos, com a pena máxima de 30 anos para quem pratique verdadeiros genocídios, com índice de 1/6 do cumprimento da pena e já passa a ter benefícios no cumprimento dessa pena, inclusive sair à rua. E quando chega à metade, tem livramento condicional. É uma barbaridade que isso aconteça. Ninguém tem medo, portanto. O criminoso, ao praticar o crime, é claro que ele supõe que não vai ser descoberto, não vai ser pego. Mas, se for pego, vai sair logo porque o juiz não vai mantê-lo preso. Se não sair logo, sai com 1/6 da pena que seja condenado. Portanto, ele não tem nenhuma má consequência. E mais ainda, a família recebe um auxílio, prisão, ele próprio vai ter refeições, 3 refeições ao dia, vai ter roupa, diversões e também sexo livre, é uma delícia. Visita íntima, é isso. Né? Nós temos que realmente acabar com esse discurso do politicamente correto, de ser bonzinhos, de pensar que nós vamos reeducar criminosos violentos, criminosos assaltantes de banco, homicidas em série, ou trucidadores de todo tipo. Temos aqui um volume de crimes sexuais seguidos de morte como nenhum país conhece, nem mesmo os mais atrasados africanos. Então, foi longo talvez o meu discurso agora, mas precisamos nos conscientizar que dos 42 mil mortos em homicídio neste país, talvez 40, 50 ou 100 sejam praticados pela polícia contra bandidos ou pseudo-bandidos. No entanto, os outros 40 e tantos mil são pelos bandidos contra nós, vítimas indefesas. É preciso, como no caso que você acabava de narrar, desse policial militar, que aos 27 anos de idade
foi morto, era preciso que homenageássemos esses homens, que rendêssemos homenagens a eles como verdadeiros heróis, e que quando morresse um desses bandidos, nós não deveríamos nem mencionar o fato, porque isto, ficando no silêncio, seria o maior opróbrio para eles mesmos. Muito bem. É isso que eu devia dizer. Rogério, a questão da insegurança, né, e, como eu disse há pouco, a morte desse PM, da maneira como foi, né, simboliza aí, na minha visão, acho que o Gastone concordou com isso aí, esse sentimento cada vez maior de insegurança, infelizmente. Eu comungo com o discurso do nosso deputado, vejo isso também como uma questão cultural, da qual a nossa legislação sofre forte influência, numa comparação de valores no nosso Código Penal, a questão patrimonial tem mais valor do que a vida humana. Você veja bem que um homicídio ele é menor penalizado do que um crime patrimonial, por exemplo. Agora, eu posso citar aqui o exemplo de um homicídio que o advogado, num júri bem feito, consiga caracterizar como um homicídio privilegiado. Isso diminui a pena muito e, apesar de a pessoa ter confessado que matou, movido de forte emoção, aquela pena é minimizada, não passa de 4 anos e aquela pessoa que matou a outra, ela vai cumprir a pena dela em regime aberto. Por quê? Porque o homicídio foi caracterizado privilegiado. Então você vê que, comparando as questões em relação a pessoas e em relação a patrimônio, a nossa cultura, a nossa legislação, ela dá mais valor àquele bem material do que à vida propriamente dita. Agora, só essa questão de modificação, endurecimento aí da legislação, seria suficiente para minimizar essa coisa, para controlar a criminalidade? Porque a grife do crime organizado chegou a um nível, a um status, a uma situação aqui no estado de São Paulo que é absolutamente impressionante, né? Era algo imaginável há 15, 20 anos atrás, uma coisa dessas, né? Sim, mas nós temos 2 exemplos muito conhecidos. O da Itália com a máfia, que só quando a nação inteira resolveu fazer o combate, e o combate foi radical mesmo, chegando até a eliminação de vidas, ou os Estados Unidos. Nova York, por exemplo, né? Estados Unidos, nos anos 30 para 40, realmente tiveram que enfrentar máfia e tantas outras organizações de gangsterismo. Chicago, Al Capone, por exemplo. E tiveram que matar e prender. A guerra, esse é o starter. Não é possível fazermos guerra jogando flores e recebendo balas. Ninguém ganha essa guerra. Agora, o início há de ser este. É preciso fazer o império da autoridade. Para, a partir disso, então, nós conseguimos pacificar. Ninguém pacifica se ajoelhando ou se deitando ao solo. Não, porque o inimigo sobe em cima, evidente. Eu queria só fazer aqui um apêndice. O império da autoridade foi bem sacado, hein, Gastone? Claro, é preciso que haja império da autoridade. Quando a autoridade legítima, ela é o povo. Ela é a maioria. Se ela é o povo, ela tem que ser obedecida, tem que ser respeitada. Não pode acontecer o que anda acontecendo. O pessoal vai para a estrada, por exemplo, né, com medo dos congestionamentos e dos arrastões, e o pessoal hoje já separa, né, R$10, R$12, R$20, né, já deixa amassado no bolso aqui do lado e tal. Porque se o cara bater com o relógio, já tira, entrega para o cara assim. Quem usa relógio no braço esquerdo, por exemplo, já vai sem relógio na estrada, ou vai com o relógio no outro pulso, escondido no bolso. Quer dizer, olha que situação que nós estamos chegando no estado de São Paulo, que é o estado mais forte da nação, né, e onde gira a maior riqueza do país, e numa região metropolitana importante como a nossa. Quer dizer, uma coisa que é incrível acontecer isso hoje em dia. Eu me permitiria só mais um apêndice, já estou até me alongando muito, mas nesse episódio há um dado interessante. Nós nos negamos a rebaixar a idade de punição para os delinquentes. Maioridade penal. A maioridade é 18 anos. Abaixo de 18 anos não há crime. Nem mesmo contravenção. Não há punição, não há sequer registro de antecedentes. Muito bem. Mas esse é um critério justo? Isso é um critério idiota. E vou dizer por quê. É possível que alguém... Por que que nós dizemos que abaixo dos 18 anos o cidadão é inimputável? Dizemos isso porque supomos que ele não tenha amadurecimento ou compreensão suficiente para saber do seu ato criminoso.
Como um índio pode não conhecer o fato de que roubo seja um ato censurável. Então, nós deixamos como inimputáveis os índios, os menores de 18 anos. Mas percebam, então o que caracteriza é o conhecimento do ato. Então, não importa se ele tem 18, 16 ou 14. Um homem de 40 anos pode ser inimputável. Se ele for retardado mental, Sim. se ele sofrer de algum problema psicológico, ele é inimputável. Então não é a idade que torna o agente inimputável. É a sua condição intelectual de compreender a criminalidade ou a punibilidade do seu ato. Então, nos países avançados, quem fixa a putabilidade, ou seja, a punição, a capacidade de ser punido e processado, é o juiz ouvindo os peritos, médicos, claro, psiquiatras, Sim. que vão aferir se o réu é capaz de compreender a delinquência do ato que ele está praticando ou não. Mas eu acho que é mais cômodo manter a situação como ela está, Pois é, mas acabar com esse negócio de idade. Você tem que fazer os investimentos que precisariam ser feitos. Acabar com esse negócio de idade, porque pode ter uma pessoa de 30 anos que seja inimputável e ter outra de 14 que é um criminoso com completa lucidez de todos os seus atos. A doutrina penal, ela trata disso, ela fala que é o potencial conhecimento da ilicitude. Ou seja, aquela pessoa, ela é dotada do intelecto que conhece aquilo que está fazendo. É isso que o Gastone falou. Não é a lei. A lei determinou, fixou uma idade rígida e aquela idade que vai, aquele dispositivo legal que vai falar se a pessoa tem ou não. É você, através de estudo, através de um psicólogo, verificando aquele delinquente, aquele agente da conduta ilícita, se ele tinha ou não um potencial conhecimento da ilicitude. Daí se vê como é idiota esse politicamente correto que se condena a todas as pessoas que querem que baixe a idade. Não deve nem baixar, deve simplesmente eliminar o dispositivo e dizer, cabe ao juiz estabelecer se o autor é putável ou inimputável. Agora, e acabou. O senhor citou uma frase, o Boturão captou, eu também captei bem essa frase, que é o Estado Império. Quando você trata de segurança pública, onde você precisa necessariamente o uso da força, o Estado tem que ser império. E você falou que esse poder é do povo. E realmente, a autoridade é do povo. E realmente a Constituição garante isso. Ela fala no caso de um crime, se uma pessoa tiver verificar um crime naquele momento, ela pode prender em flagrante. Qualquer do povo poderá, as autoridades deverão. Então, para a autoridade é um dever de ofício. Para o povo, é uma prerrogativa que ele tem de ver e falar assim, não, eu quero prender. E ele pode conduzir ao distrito como condutor do flagrante, porque a Constituição garante esse direito a ele. É claro que eu não aconselho, do jeito que está a violência, eu não aconselho isso a ninguém. Ninguém ia tentar fazer uma coisa dessa. Se a própria polícia está se retraindo, se a própria polícia está sucumbindo à força da marginalidade, não é o povo que paga seus impostos para ter a segurança pública que vai ter que fazer isso. O quadro precisa ser revertido urgentemente, não é? A nível de Estado aqui, fundamentalmente, né? E a nível nacional também, né? Como diz o Gastone. Gostei da frase, viu? Império da autoridade. Eu preciso preservar e difundir essa frase aqui, esse pensamento do Gastone Henrique. A gente tem que sair para o break, né? Para o intervalo, mas antes sempre passando uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que existem momentos em que algumas famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, essas crianças permanecem temporariamente numa unidade de acolhimento. E nada, claro, substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados dos seus familiares de origem, oferecendo carinho e cuidados até que eles voltem aos seus pais. Seja uma família acolhedora. A proteção que as crianças precisam com o carinho que sua família pode dar. Condições para participar do programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar álcool ou drogas, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, e a família deve aceitar a participação no programa. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos. O interessado pode acolher mais de uma criança se quiser. A família recebe ajuda de custo de R$ 386,60 por mês, né, por cada criança.
O contato deve ser feito na rua Clay Presgrave do Amaral, número 26, bairro do Boqueirão, na cidade de Santos. Telefone 3251-9333. O intervalinho e a gente volta já com o painel de... Vamos de volta com o segundo tempo do nosso painel debates. Hoje com prazer recebendo o Gastone Rigg, nosso comentarista habitué de todas as sextas-feiras, sempre deputado federal, não é? E o nosso Manuel Rogério também participando e colaborando aqui em mais esta edição do programa, tá certo? Você tem aí à sua disposição o 3017-9110 para participar conosco e as redes sociais, facebook.com/painel regional também. Entre em contato com a gente também pelas redes sociais e também pelo site da TV Santa Cecília, né? Em tempo real você acompanha a gente aqui. Programa encerrado, no YouTube ele fica disponibilizado para você. O Diário do Litoral publica aqui uma matéria hoje, mostrando uma legislação aprovada na Câmara de Santos, né, meu caro Rogério? Não sei se você tem mais detalhes sobre isso. Uma legislação que prevê multa de até 50 milhões de reais a empresas que poluírem o meio ambiente. Não sei se isso pode se estender, se é possível se estender isso aos terminais portuários aqui que estão instalados aqui no nosso porto, ao longo do nosso cais, aí, que andam criando aí sérios problemas, até problemas respiratórios, especialmente da população da Ponta da Praia, enfim, não sei. Olha, Boturão, a gente tem discutido aqui no programa essa questão do novo formato que quer dar ao Porto de Santos, um estudo da EBP, que é uma empresa que foi constituída, que tem algumas vantagens com o governo federal, é um grupo de bancos, tem políticos no meio. E essa empresa, ela chega no local, por exemplo, Porto de Santos, ela está fazendo todo o Brasil, está fazendo aeroportos, portos, e aqui em Santos, especificamente, que é aqui a nossa região, ela veio e determinou alguns lotes para serem colocados na licitação dos portos, com a CEP e com a ANTAQ. A ANTAQ e a CEP fez uma audiência pública aqui, que foi muito criticada, porque ela perdeu o caráter público quando ela foi visitada por mais de 500 pessoas e só, no máximo, acho que não chegou a 100 pessoas conseguiram entrar para participar da audiência pública, que na verdade não foi uma audiência pública, foi um ato de comunicação. A audiência pública é aquele que o povo participa, dá ideias, conflita com aquilo que está sendo apresentado. Não, a CEP ANTAQ veio e apresentou e, olha, é assim que vamos fazer e pronto. O que acontece, Boturão? A nossa maior preocupação é toda essa área que é o corredor de exportação da Ponta da Praia, que vai até Outeirinhos, bem no ponto Paquetá e início ali da João Pessoa. Eles querem colocar fertilizantes e ampliar os granéis sólidos. Todas as atividades de muita poluição, de muito impacto para a população, justamente nessas áreas onde há maior densidade populacional. A Câmara de Santos já teve ação popular que o vereador Banha propôs em Brasília, já teve manifestação de todos os vereadores da Câmara, que o vereador Banha também em mãos levou ao Michel Temer, que recebeu e prometeu dar encaminhamento. Agora a Câmara de Santos, através do vereador Sadal, apresenta essa lei, aprova essa lei que aplica penalidades, mas eu acho que o problema não é aplicar penalidades. Isso aqui, certamente, essas empresas têm um grande poderio econômico, vão contratar grandes advogados e vão ganhar na justiça, porque ali, a área do porto é área de jurisdição federal, o município não pode legislar lá dentro. Então, o que acontece, Boturão? A multa não vai resolver nosso problema. Eu tenho também, de antemão, quentíssima, aqui um furo. É um furo de reportagem para vocês. Oba. Inclusive, eu sou um dos advogados que assina essa ação civil pública. É uma ação civil pública proposta pela uma ONG, Municip, que é Habitat, daqui a pouco eu já te falo o nome, é Habitat, né? Habitat Brasil. E essa associação, ela propôs uma ação civil pública, já está em autuação, estamos aguardando acabar a autuação para ir junto com a presidente, a dona Cíntia, que
que é arquiteta urbanista, e despachar com a juíza em relação à liminar que foi pedido para suspender a licitação do jeito, o modelo que foi proposto pela CEP e pela ANTAC nessa audiência pública. Então, eu vejo que o município tem que se impor, mas com mais força, não tornando mais rígida a legislação para efeito de aplicação de multa. Mas, igual o doutor Gastone falou aqui, é se impor como um império de autoridade. É falar assim, no meu município não vai entrar mais caminhões e eu não vou deixar ampliar atividades impactantes à minha população. É o município que tem que se impor e dizer que, apesar daquela área banhada com água ser jurisdição federal, mas precisa, para chegar lá, passar por dentro do nosso município. Meu caro Gastone, essa é outra guerra, hein? É mais engraçado. Há guerras que ficam esquisitamente sombreadas. Por exemplo, essa de Porto. Estão viajando aí pelo mundo inteiro, eu vejo prefeitos, vereadores, dirigentes de companhias e tal, formam blocos, estão viajando. Viajaram o Oriente inteiro, Europa e tal. Vereador não vi nenhum, não. Mas prefeito ficou por conta do Gastone. Não, vereador não vi. Deputados vão. Mas não vou. Os prefeitos vão. Isso para mim é o de menos. Se tivessem eles viajado por onde fossem, com o custo que fosse, desde que aplicassem aqui corretamente o que tivesse teria resultado, aprendido. né? Mas veja, a primeira das coisas, todos os portos que conhecemos são administrados pelos municípios, pelo município onde ele se situa. Nova York, a Port Authority é de Nova York. E assim por diante todas. Ora, por que isso? Porque o porto é parte física integrante do município. Porque os que trabalham no porto são cidadãos desse município. Tem escolas dadas por esse município, hospitais dados por esse município, famílias atendidas por esse município, trafegam nas ruas, usam o transporte, usam tudo que este município patrocina. Não tem lógica que o contrário, ou seja, onde eles operam, trabalham, vivem, não seja também administrado ou exista a Port Authority do município. Agora, por que faz esse cavalo de batalha? Onde está na Constituição dito que o município não deve e não pode gerir o porto? Onde está dito que o território do porto é sagrado e só a União pode, ou a esfera federal pode legislar ou tratar sobre ele? Eu não vejo isso em nenhum ponto da Constituição. É surpreendente, porque é claro que os portos se situam nessa já obsoleta e imperial legislação das leis dos terrenos de marinha, porque eles estão a 33 metros do pré-mar médio de 1831. Mas só por isso, porque ali são terrenos de marinha. Mas não há motivo nenhum para com que a legislação sobre eles se faça pelo município. Mas ainda, está se falando muito de mobilidade urbana. Sem dúvida. Pois bem, mobilidade urbana, aqui, por exemplo, é fundamentalmente o porto. Não se pode falar de VLT, se pode falar de túnel, sem resolvermos o problema da Lemoa. Não se atravessa de Santos para Cubatão mais. São horas e horas na fila interrompida. Ora, não se resolve o problema de fazer o túnel na Lemoa, antes de entrar na cidade, que ligasse o aeroporto, que ligasse a Rio Santos, que ligasse Guarujá ou mais Itapema, Vicente Carvalho, antes de entrar em Vicente Carvalho. Não se cogita disso. Quer se fazer no lugar mais frondoso, frente aqui à alfândega, descendo diretamente no centro de Vicente Carvalho, vai ocasionar outro tumulto terrível. Quer dizer, tal mobilidade urbana não está sendo entendida. Esse túnel aí não passa caminhão. Você pensa que vai para pior, caminhão esse túnel? Mas pior ainda. É o que eu digo. Túnel é para ônibus, vans, ciclovia e VLT. Mas pior ainda. E carros, claro. Aí eu entupi mesmo. Então veja que absurdo. Se fala em mobilidade urbana e não se começa pelo essencial. Mobilidade urbana compreende muito mais. Compreende as formas de comunicação telefônica, as formas de comunicação
por internet, compreende a própria televisão, os sistemas de vigilância, de segurança e, principalmente, um meio de transporte que seja integrado e total, e os outros são apêndices dele. Essa história, o VLT será um ótimo instrumento auxiliar do sistema maior de mobilidade. Mas acho que você toca num ponto que é importante, já falamos isso aqui 1000 vezes, né? Vamos falar 1001. O Port Authority fosse no município, o município tivesse autoridade portuária, tudo isso seria simplificado, seria mais simples, seria mais rápido de se resolver. Mas você acredita nessa possibilidade ainda de se reverter essa coisa um dia? Deixa eu só contar para você uma coisa que você acompanhou principalmente, que foi Sim. parte do programa. Num programa antigo que havia opinião, nós, durante anos, fizemos de cavalo de batalha não só a municipalização, mas a regionalização do porto, com a participação dos municípios de Santos, Guarujá, Cubatão, o governo do estado, o governo federal e os usuários. E o porto seria administrado por este colegiado, o que afastaria as nomeações políticas, o que afastaria esse balcão de empreguismo, de vantagens e de roubalheira que, na verdade, temos aí. Ora, infelizmente isso foi derrotado. Até mesmo aquela época, para nós, foi muito doloroso ver que o governo federal não apoiou isto. Na eleição seguinte, que procuramos ajudar muito o Márcio França, aqui de São Vicente, ele tinha o compromisso de sustentar a regionalização. Quando ele foi para lá, ele se negou a participar, inclusive, do acordo com o governo federal em relação à Codesp. E nos procurou e, conversando com ele, nós dissemos, olha, é preciso que se faça ao menos uma coisa que você pode nos ajudar. Já que, politicamente, essa regionalização está difícil de sair por interesses fisiológicos, ao menos que se faça alguma coisa como uma planificação desse porto. Esse porto não tem um projeto, não tem um plano de ocupação. Plano diretor. É o único porto que eu sei no mundo que não tem delineado, por exemplo, aqui nesse terminal vão operar cargas secas de tal, aqui carga líquida tal, aqui carga granel de não sei o que, enfim, distribuídos, onde se atente ao meio ambiente, onde se atente à segurança, onde se atente à mobilidade urbana, onde se atente ao transporte ferroviário ou rodoviário, enfim, que ele fosse distribuído. Nós, em 200 anos de porto, nunca tivemos um plano, um projeto de porto. Isso é um absurdo. Ele realmente se empenhou e eu me lembro que conseguiu constituir uma comissão para que contratasse, acho que contrataram uma firma, não sei se norueguesa, ou alemã de Hamburgo, uma coisa assim, para fazer uma planificação. Só que ficou nessa água de bacalhau. Nunca mais. É isso que eu ia colocar, né? Um deputado só faz verão, não? Pois é, infelizmente não está fazendo. Mas eu ainda espero que o nosso porto tenha um planejamento. O que não pode é descarregar granel de farelo, de milho, o que seja, na ponta da praia, na zona urbana residencial. Na fertilizantes na ali zona no inteirinho, turística. Né? É incrível. Olha, isso tinha que ficar lá no fundo, onde ele se juntasse com a carga mais pesada, com a carga de perigo de contaminação, etc., porque aí tomaríamos esses locais de atracação, seriam amparados por uma proteção muito maior. Pois bem, até hoje, esse plano não está. Estamos discutindo se deve descarregar granel na ponta da praia ou não. É triste, é lamentável, é criminoso. Diga, Rogério, pois não. Eu vejo isso aí com muita preocupação. Inclusive, o senhor falou de granéis na ponta da praia e agora, nessa nova licitação, eles querem colocar fertilizante em outeirinhos. Que é pior, que em São Francisco do Sul já teve incêndio, explosões, além desse perigo iminente, você tem uma contaminação para toda a cidade. Agora, você falou bem, o Gastone,
colocar essas atividades impactantes, é isso que a gente vem defendendo aqui, colocar essas atividades impactantes. Ninguém quer tirar o porto, tirar a movimentação do porto da nossa cidade. Nós temos, que nem fertilizantes, nós temos o outro lado, onde não é utilizado 40% da sua capacidade. Se você já tem um espaço ocioso do outro lado, para que você vai trazer fertilizante para aqui, bem para o centro da cidade, onde se concentra a maior parte da nossa população no seu labor diário? A Vale, né, a empresa Vale, está apresentando um projeto de ampliação do seu porto, de ampliação da sua capacidade, onde ela vai fazer um investimento na área do porto dela, que é um porto privado, que vai aumentar em muito a capacidade. Não se enxerga ainda onde terá tanta movimentação para o que ela vai ter disponível para armazenamento. Então, por que querem colocar aqui em Outeirinhos? Agora, será que isso aí ficou uma queda de braço? Será que eles querem se impor na nossa cidade para dizer, aqui vocês não mandam nada, quem manda é o governo federal, e a CEP e a ANTAC né? É do governo federal, e vocês, por favor, fiquem quietinho. Aceita que já está muito bom. Em cima do intervalo a gente está mais uma vez. Vamos para o break e a gente volta com o painel Debates em instantes. Muito bem, terceiro bloco do nosso painel Debates, que conta nesta edição com o nosso Gastone Rigg e também com o nosso Manuel Rogério, tá certo? O telefone segue aí à sua disposição, você segue ligando para cá para participar com a gente e pelas redes sociais também. Meu caro Manuel Rogério, tivemos uma reunião aí importante hoje na prefeitura, é isso? Envolvendo o prefeito e acho que todos os vereadores foram chamados, foram convidados, foi isso? Para participar lá com ele, é isso? Qual é a novidade aí que você traz aí? Doutor, eu não sou vereador, então não sei de novidade, não participei de reunião com o prefeito, mas eu estou atento ao noticiário. A gente está reclamando aqui a possibilidade de ficar defrontando com mau cheiro de fertilizante, correndo o risco de explosões com fertilizante que o governo federal quer trazer para cá, só que o nosso noticiário está passando que os nossos tributos vão aumentar, nossos IPTU vão aumentar, vai vir taxa de iluminação, ou seja, o ônus do munícipe vai aumentar, em contrapartida, o bônus vamos perder, porque uma cidade que seria uma cidade turística, uma cidade para você viver bem, você está trazendo mais granéis aqui, de acordo com o governo federal, e ainda o que é pior, fertilizante para próximo das nossas casas. Aumenta o IPTU, aumenta os tributos, e em contrapartida, na vez de você ter mais sossego e mais qualidade de vida, pelo contrário, você vai sofrer com poluição. Como sempre, né, espaço aberto aqui para a gente chamar mais uma vez aqui o prefeito Paulo Alexandre para participar com a gente aqui e explicar aí o que é que vai ser feito para 2014 com relação a tributos, o que vai ser aumentado, o que vai ser criado um novo imposto, é isso? Nova tarifa? Eles vão rever a planta genérica do município. Isso acho que já foi feito, né? Mas é o que está noticiando ainda não vê aumento nenhum. Eu quero ver agora quando chegar o carnê. Isso eu vou falar ainda, porque cada pessoa, quando recebe o carnê, é notificado, que é o tributo de IPTU, você tem que receber a notificação. Como é que você recebe aquela notificação daquele tributo para dizer que você está sendo taxado? É com a entrega do carnê. Então, quando você receber o seu carnê, se você achar que está muito alto, você pode impugnar. A legislação municipal, ela prevê isso, Boturão. 15 dias para impugnar. Eu digo isso, Boturão. São Paulo, o prefeito, por exemplo, deu 30 e não sei quantos por 35% de aumento, aí a justiça foi e impediu esse aumento, né? Qual é o limite aí? Existe algum limite para isso? De um ano para o outro? Eu vou deixar para o Gastone. A sua bomba para você, Gastone, se vira. Não é bomba nenhuma. O detentor do mandato popular, ele tem, acima da lei e da Constituição, um dever que é elementar. É o de prestar contas e de defender quem o elegeu, representá-lo. Não é possível que ele se transforme no carrasco de quem o elegeu. Não é possível que ele queira sacrificar quem ele elegeu. Isso é um absurdo.
Perceba, a Constituição Federal impede tributos confiscatórios. Exige que a lei, que os tributos tal, tenham todos eles coerência, tenham todos eles limites dentro da moral, da ética e da justiça. Não é possível que, havendo uma inflação de 5%, eu resolva aumentar o imposto de 50%. Eu precisaria de uma lei que aumentasse a alíquota do imposto. Mas deixar-se a meu critério a avaliação e eu poder subir além do valor inflacionário, isso é claro que é ilegal. Bom, mas o Rogério lembrou bem que foi feito um estudo de planta genérica, né? São duas coisas. Cabe ao Executivo levantar a planta genérica. Isso foi feito aí, a gente não tem ainda o resultado. Cabe ao município estabelecer o valor do imposto do IPTU. Claro. Agora, entre uma e outra coisa, tem uma limitação. A planta genérica da cidade não pode conter distorções absurdas. Não é possível que o imóvel de uma rua custe mais do que a outra. Não é possível que os imóveis, de um ano para o outro, quando houve uma inflação de 5%, sejam considerados, para efeito do tributo, como 50%. Uma coisa é especulação imobiliária, que pode ser meramente passageira. Por exemplo, não há mais terrenos em Santos com 50 metros de frente. E uma determinada empresa precisa de um imóvel com 50 metros de frente, um terreno, para fazer uma determinada obra, sei lá, um hotel, uma grande garagem, ou uma estação rodoviária, ou lá o que for. Esses imóveis de 50 metros vão passar a ter uma valorização, quem sabe, de 50% até 100%, em razão dessa procura. É esse o valor real, o valor tributável do imóvel? Jamais. E a justiça precisa intervir aí. Não é que uma mera especulação, um mero aumento ou diminuição de valor de um imóvel, em razão de um caso fortuito, vá estabelecer o perene valor desse imóvel. É preciso que essa valoração acompanhe o grau de inflação, para com que o imposto que foi estabelecido como percentual nunca deixe de corresponder a este percentual realmente. Daí a justiça tem que entrar mesmo. Esses absurdos que estão se pretendendo não podem ser aceitos. À medida que se elevarem esses tributos, vamos tornando cada vez mais caro habitar-se em Santos. Os prédios, de se elevar, são benfazejos. Ao contrário do que se diz, que a verticalização pode ser prejudicial, não é não. Se houvesse horizontalidade, infeliz de nós, que uma criança para ir à escola teria que andar 20 quilômetros para ir chegar. A dona de casa, para fazer as compras, teria que andar 10 quilômetros, porque a horizontalidade distancia todos os pontos e distancia as pessoas de si mesmas. Nós teríamos que ter meios de comunicação incríveis. Quer dizer, a verticalização permite que tenhamos tudo mais em conta, mais barato, as pessoas morando mais asseadas, com esgoto, água, com muito mais facilidade. Agora, isso tem que ficar sempre na dependência, como eu já disse, da justiça tributária. E justiça tributária, pela Constituição, impede que haja esses absurdos. Se o prefeito tentar aumentar os impostos acima da inflação realmente verificada, ele será acolhido por decisão judicial, eu não tenho dúvida. Então, prefeito, o limite de que eu estava perguntando é a inflação oficial do ano. Entendo que sim. O que tem se discutido, foi feita uma revisão da planta genérica. Agora, o que querem imputar é assim, todos aqueles anos que não teve aumento, agora incidir nesse momento. Ou seja, é uma caçanhada, né? Exatamente. E a especulação do último tempo. Aí você citou bem a questão da especulação. É claro que ele vai aplicar o princípio da capacidade contributiva, ou seja, aquele que tem menor poder econômico, ele pagará menos. Mas não necessariamente isso você consegue identificar através do imóvel. Às vezes um imóvel de família,
e ele está localizado numa área boa, e aquelas pessoas que estão naquele imóvel é a única coisa que eles têm. Então vai ser difícil você identificar a capacidade contributiva de cada contribuinte em relação à localização do imóvel, que é isso que vê a planta genérica. Quando você aplica o percentual e faz uma revisão sobre a planta genérica, você não faz um estudo de quem mora naquele imóvel, você faz um estudo de o que valorizou o imóvel naquela região e o que valor agregado ele sofreu. Agora, outra coisa é essa questão de você aplicar um reajuste em relação a todos os outros anos que ficaram sem reajuste. Isso é uma injustiça, Boturão. Por quê? O povo já está cansado de ser tributado. O povo já está cansado de ser tributado, por quê? Porque ele não tem o retorno desse dinheiro. É isso que o povo... em todas as esferas, o povo né? até pagaria, mas ele só vem taxado, e o retorno não vem. Ninguém aguenta mais esses impostos declaratórios. Qualquer pessoa física hoje precisa ter um guarda-livros, precisa ter um escritório de contabilidade do lado dele. Não tem e como. é imposto de todo jeito e vencendo todos os dias e todos os meses. O IPVA que vence no dia do aniversário de não sei quem, casado com o bem-estar. É o IPTU que vence todos os meses no dia tanto de não sei o que lá. Pedágio. É pedágio que você tem Além que do PVA, pagar, tem é a pedágio, luz, é seguro água. obrigatório. Olha, e pagar imposto, então, para só terem ideia, nós pagamos 52% sobre a gasolina que se põe no carro. Imagine, cada vez que você gastar R$50 de gasolina no seu Fusquinha, R$26 são do governo. E que o município também recebe. Cada vez que você falar o telefone, são 30% a 35% que vão para o governo. É inacreditável. Cada vez que gasta água, gás, outros tantos vão para o governo. É incrível. Isso fora da roupa, o alimento, é a batata, é o arroz, é o feijão. É inacreditável que até que o alimento básico tem essa incidência. E, além de tudo, vem ainda os 27,5% para todo jeito que ganha um pouco acima de R$3.000. É algo realmente Imagina como se R$3.000 fizesse de alguém um milionário, pudesse pagar imposto. E, no entanto, 90 e tantos % dos brasileiros estão nessa faixa. Deixa eu ver aqui, o Cosme da Areia Branca mais uma vez com a gente, quer parabenizar a... O pessoal desceu o TP aí, me ajuda aqui, por favor. Vamos descer o TP, por favor, com a pergunta do Cosme da Areia Branca, que quer parabenizar a Sabesp por deixar a Zona Noroeste 24 horas sem água. Por uma tubulação de mais de 60 anos que fica situada na Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Juvino de Melo. Infelizmente dizer, enquanto tiver pessoas em cargos ganhando muito e fazendo pouco, quem paga é o povo. Bom, acho que não tem muito o que discutir com relação a isso, né? Se as pessoas erradas ganhando muito ou pouco nos lugares errados, aí realmente a situação fica difícil. Tá aí a crítica do nosso telespectador à Sabesp, né? Mas, Boturão, uma pergunta aqui, ó. O nosso município, há pouco mais de 2 anos, ele tinha a receita do seu orçamento, era 1 bilhão. Estou errado? 3 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos era isso. 1 bilhão. Agora são 2 bilhões e meio, mais ou menos, que eu vi. 2.300, mais ou menos. 2 bilhões e 300, ou seja, subiu 2,5 vezes em 3 anos. E está faltando dinheiro para a administração. Precisa aumentar impostos. E veja bem... Tem que abaixar, né? Metade dos edifícios estão em construção. Ano que vem, quando estiverem prontos, vão pagar todos eles impostos. A receita não será dos 2 bilhões e 300 milhões, não. Ela irá acima de 3 bilhões. Eu acho que é uma hora muito infeliz para se tratar de aumento de impostos. Nessa altura, nós devíamos cuidar de baixar ou eliminar muitos impostos, isso sim. Estou para ver. Bom, meu caro Gastone, meu caro Manuel Rogério, sai aqui uma nova pesquisa de intenções de voto, né? Vou falar rapidamente sobre a política, né? E, não sei, está com cara de xoxa essa eleição presidencial aí, o Gastone que tem larga experiência nisso, né? Eu não conheço bem esse instituto que está divulgando aqui pela revista, pelo jornal Gazeta de São Paulo, né? Que diz assim, a pesquisa CNT,
MDA Pesquisas. Não conheço essa MDA Pesquisa, mas, em todo caso, a Dilma Rousseff hoje teria 43,5% de intenções de voto. Aécio Neves, provável candidato do PSDB, 19,3%. E Eduardo Campos, também provável candidato do PSB, 9,5%. Ou seja, uma vantagem folgada demais, né, com relação a esse quadro aqui, né? Se o quadro fosse outro, com Marina Silva, por exemplo, José Serra, Dilma teria 40,6%, né, um pouquinho menos, né, de intenções de voto. Marina, 22,6%, né? E o senador Aécio Neves cairia para 16,5%. Também ganharia no primeiro turno, da mesma maneira, com um pouquinho mais de dificuldade com a presença de Marina Silva, que eu acho que não será candidata, né, pelo que tudo indica, né? Não, o PSB, a meu ver, ainda está em negociação. Vai definir o quadro só o ano que vem. E acho que todos estão apostando, todos ditos da oposição ou independentes do governo, estão apostando na eleição de 2018. Dificilmente, a não ser uma modificação muito brutal e inopinada no ano que vem da economia. Que convenhamos, é difícil. Né? O que eu acho muito difícil, porque esse ano foi um ano apertado para nós. Pagamos vários dos defeitos da nossa administração econômica e mesmo assim avançamos. Não houve desemprego, avançamos e ano que vem todos os economistas preveem um ano melhor. Não só para nós, não, para o mundo inteiro. Mas nós, com essa maravilha agropecuária, seremos seguramente um dos mais beneficiados. Perfeito. Portanto, se não houver alteração, o quadro ainda será situacionista na prorrogação do mandato. E vamos para mais uma então, do PT. O que nós vemos jogando por aí é 2018. Diga, Rogério, para completar e fechar o programa. Para encerrar rápido, eu penso que política é muito um momento, é o calor daquele momento, então ainda vou me abster de dar qualquer opinião nesse sentido, vou aguardar mais um pouco, vamos esperar novos acontecimentos. Muito bem, estamos fechando aqui o painel Debates, com prazer recebendo aqui o Gastone Henrique, que vai voltar conosco também na semana que vem. Obrigado, Gastone, obrigado ao Manuel Rogério, obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos segunda-feira, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite e às 22 horas, o painel regional. Confira hoje à noite, painel regional especial, falando sobre os 15 anos do jornal Diário do Litoral, com participação do Sérgio Souza, diretor proprietário do jornal, e também da Tatiane Casimiro, que é a editora-chefe. Obrigado, tchau.